Aliás, uma das conquistas é que o nosso acordo coletivo é o único acordo coletivo que é negociado nacionalmente com várias empresas. Porque, além dos bancários, tem a Petrobras. Mas a Petrobras é uma só empresa que negocia um acordo nacional, mas os bancários não. É o Banco Itaú, é o Bradesco, é o Santander, é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste, o BESC, o BESC não, que agora está no Banco do Brasil. Mas são todos... né? O BASA, são bancos, como é que diz, tanto banco privado, bancos regionais e bancos nacionais, federais, que negociam no mesmo patamar. Agora, tudo isso foi com muita luta e a unidade dos trabalhadores que nós conseguimos construir essa campanha salarial unificada, uma campanha salarial com um único comando, e isso tem nos ajudado a fechar acordo ano após ano, inclusive recentemente fechando acordo de 2 anos, e foi muito importante, por exemplo, na época da pandemia, fechar com 2 anos, e naquele momento a nossa organização facilitou para a gente tivesse um acordo sem perder direitos. Então, alguns bancários, não é uma unanimidade entre os bancários de que, principalmente no primeiro acordo que a gente fez de 2 anos, de que seria bom fechar um acordo de 2 anos, principalmente aquelas pessoas que acham que teria que ir para a greve de qualquer jeito, né? E a gente tem uma outra avaliação nesse período de 6 anos que nós ficamos passando, fechando os acordos, né, de 2 em 2 anos. Qual é a sua avaliação? Tá. Eu acho, Eneida, que a gente que é trabalhador, a gente tem que estar sempre dialogando com a realidade e o momento político. Porque os trabalhadores têm desde governos aliados até governos adversários. Então, foi a nossa organização, a nossa unidade e esses acordos de 2 anos que permitiu que a gente mantivesse a maioria dos nossos direitos em cima desse governo que nunca aceitou negociar com os trabalhadores. Nós estamos falando de um governo que nunca teve diálogo nos seus... do governo que acabou de sair. Isso, do governo do inominável, né? Não vou nem falar o nome dele, mas ele nunca teve diálogo com os trabalhadores. Nós garantimos, devido à nossa organicidade, à nossa unidade, e pegamos acordos que a gente já tinha assinado. Ele teve que respeitar. E em determinados momentos nós pressionamos e mantivemos sem perder os direitos. Agora, o acordo, se ele é de 1 ano ou 2, depende do que você negocia do acordo. Porque se você está negociando a manutenção dos seus direitos, se você está negociando as condições de trabalho, está negociando a dignidade dos trabalhadores, nós podemos fazer. O que não dá para a gente fazer um acordo de 2 anos, onde a gente abre mão de direitos. De direitos. Inclusive, desde o Temer, né? Desde o Temer. Porque ele fez uma reforma trabalhista. Né, retirando direitos, e inclusive diversas medidas provisórias que iam tentando que os bancos abrissem sábado, né, que os trabalhadores trabalhassem os sábados, retirando diversos direitos, a gente conseguiu manter. Né? Então, desde essa época, nós tínhamos a avaliação, né, Mané, de que era um governo adversário nosso, adversário dos trabalhadores. Então, manter os direitos e conseguir fazer de 2 anos o acordo, mantendo esses direitos, era, na verdade, uma vitória. Inclusive, todos esses acordos, a gente conseguiu, no mínimo, a inflação, né? E aí, sempre no outro, além da inflação. Parece
que não é pouco, é muita coisa. Porque a maioria das categorias estavam tendo reajustes abaixo da inflação. E lembrando do Fernando Henrique, né, no Banco do Brasil, ficamos 8 anos, nem a inflação a gente recebeu, era zero. 8 anos. A política de abono, né? De abono. Não, e mais do que isso, ó, porque é uma situação que a gente, que agora que passou, que a gente tem a capacidade e facilidade de analisar melhor. Por exemplo, porque tinha um pessoal nos bancários que gostava do abono. Gostava do abono e quando não tinha abono eles reclamavam. E a gente falava, gente, o abono ele vem de uma única vez. Você já está pagando o juro do cheque especial. Pagou, não conseguiu pagar a totalidade do que você devia para o banco. E o que resolveu? Vai ficar e perdia percentuais dentro da inflação. Quando a gente, e aí foi um período que nós fizemos greve todos os anos, e cada ano, como a Eneida falou, a gente tinha a inflação e a reposição de um pouco da inflação perdida lá atrás. Isso. Que a gente, inclusive, nós no movimento sindical, tinha uma diferença grande com a maioria do sindicato, porque a gente dizia o seguinte, olha, nós tivemos perdas salariais e, portanto, nós, como é que se diz? Nós estamos repondo essas perdas salariais. Chegou num determinado momento que essas perdas salariais foram diminuindo de uma forma... Zero. Que, como é que se diz? Que a gente foi tendo... E hoje, você... Por exemplo, esse ano nós não vamos precisar fechar o acordo, que já está fechado. O acordo foi fechado no ano passado. E esse aqui. Nós vamos ter, parece que é 0,5% acima da inflação esse ano. Então, essas coisas que o bancário precisa saber. Aliás, vamos festejar no dia 28, agora, de agosto, o dia dos bancários. Mas é importante que a gente saiba como que essas conquistas se deram. Não foi coisa que caiu do céu, assim, sem lutas, Tivemos lutas muito fortes na categoria em âmbito nacional. Eu lembro, Big, e aí vocês dois que são do Banco do Brasil, vocês podem me ajudar. Eu lembro que durante aqueles 8 anos do FHC, quando ele saiu, eu estou dizendo, o salário médio do Banco do Brasil era menor que o salário do Bradesco, Big. Verdade. Hã? Verdade. Era uma situação no Banco do Brasil muito ruim, né, Nélia? 8 anos, né? 8 anos, né? Porque foi os 8 anos da política de abono, né? Sim. A partir dali que você começou, através da negociação nacional, mas da negociação específica do Banco do Brasil. E foi em 2004, porque em 95, Fernando Henrique Cardoso, ele tinha como um principal objetivo dele derrotar os trabalhadores como um todo. E qual é que era a tática dele naquele momento? Teve uma greve nacional dos petroleiros. Foi aqui, né? E aqui na refinaria, todos os bancários, todos os sindicalistas, todos os sindicatos daqui da região apoiaram aquela greve, porque ela tinha o mesmo simbolismo que a greve dos mineiros da Inglaterra. Teve o mesmo. E ele derrotou. Porque os petroleiros tiveram que recuar, fizeram greve de ocupação. E logo aí o que aconteceu? Eles continuaram derrotando os bancos públicos. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal fecharam os acordos, todos na época do Fernando Henrique Cardoso, tudo com abono. E os bancos privados tinham reposição salarial. Foi aí que foi igualando. Foi igualando. E aí, em 2004, quando a gente tem a campanha unificada, que aí deram o reajuste acima da inflação para os bancos privados, e o Banco do Brasil não queria dar. Foi aí que nós, o Banco do Brasil, fez mais 2 dias de greve e aí conquistou, unificou bancos públicos e bancos privados com o mesmo índice. E de lá para cá nós nunca mais soltamos as mãos. Bancos públicos e bancos...